Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal da nossa comunidade. Que alegria ter você aqui conosco para juntos meditarmos o Evangelho. Por isso, curta esse vídeo, compartilhe, divulgue o nosso canal, leve a palavra de Deus a todos aqueles que necessitam recebê-la e nos ajude a reconduzir o coração do homem ao coração de Deus. Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículos 56 ao 66. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus acumulara com sua misericórdia e com ela se alegraram. No 8º dia foram circuncidar o menino. Queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias, mas a mãe, tomando a palavra, disse: não, ele se chamará João. Replicaram-lhe: em tua parentela não há ninguém que tenha este nome. Por meio de sinais perguntaram ao pai como queria que se chamasse. Pedindo uma tabuinha, escreveu: seu nome é João. E todos ficaram admirados. E a boca imediatamente lhe abriu, a língua desatou e falava bendizendo a Deus. O temor apoderou-se então de todos os seus vizinhos, e por toda a região montanhosa da Judeia comentavam-se os fatos. E todos os que ouviam gravavam essas coisas no coração, dizendo: que virá a ser esse menino? E de fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, temos aqui no Evangelho de hoje o nascimento de São João Batista e também a sua circuncisão. Naquele tempo, ordinariamente, a criança ela recebia o nome durante o rito da circuncisão. E nos fala o Evangelho que, quando completa-se então os dias de Isabel, a notícia da sua gravidez chega a todos os seus vizinhos, a todos os seus amigos. E todos então se alegram. Por quê? Porque sabiam todos aqueles que aquele menino só poderia ser graça de Deus, só poderia ser misericórdia de Deus. Quando nós temos o nascimento de uma criança, seja na nossa família ou de alguém próximo a nós, e nós vamos visitar e ao contemplar aquela criança, nós também ficamos cheios de alegria, Somos tocados por aquela delicadeza, por aquele pequeno que nasce, Que é um filho de Deus. Imagine então o nascimento de um santo, de um justo. Como isso traz alegria à terra e também alegria no céu. E antes de Jesus, foi necessário então que São João Batista fosse circuncidado, E então ali na circuncisão, como eu disse, queriam então saber qual o nome seria dado àquela criança. E entre aqueles que estavam ali surge a sugestão para que seja dado o nome do seu pai, então Zacarias, O nome Zacarias significa o que se lembra de Deus. E a mãe imediatamente então diz que não, o nome daquela criança, daquele menino seria João. E interessante que o nome João significa aquele que mostra a Deus, e também significa graça de Deus. Ora, aquele menino era graça de Deus.
né? Foi uma graça concedida a Isabel, foi uma graça concedida a Zacarias. E aquele menino era também a manifestação da graça de Deus, porque ele, o último dos profetas, né, iria sim apontar, iria mostrar, né? Como mais à frente nós vamos ver no Evangelho, eis ali o Cordeiro de Deus, João aponta. Então, João, aquele que devia mostrar a Deus. E uma coisa interessante que nós podemos meditar no Evangelho de hoje é que então perguntam ao seu pai que nome então ele queria que fosse dado. E como João estava, como Zacarias estava mudo, não poderia então falar, perguntam por meio de sinais e ele então diz sim, o nome do menino seria João. E imediatamente, ao cumprir a vontade de Deus, a língua dele se desprende, né? Se desata. E interessante que diz o evangelista que ele se põe a bendizer a Deus, a louvar a Deus. Meus irmãos, muitas vezes também, né? A língua de Zacarias estava presa, né? E ele tinha ficado mudo por causa da sua incredulidade, porque ele não acreditou, né, na mensagem do anjo. E por causa da sua falta de fé, da sua incredulidade, ele ficou mudo. E quando ele proclama que o nome do menino vai ser João, então a sua língua se desata por causa da fé, porque ali ele reconhece e professa a fé. Não, será João. E então começa a bendizer a Deus, porque a língua dele se desprende. Meus irmãos, quantas vezes, não só a nossa língua, mas a nossa vida também, né, está atada, está presa por causa da incredulidade. Muitas vezes a nossa língua, por causa das maledicências, por causa das murmurações. Por isso, tantas vezes nossa vida não anda, nós não progredimos na vida interior, nós não progredimos na vida espiritual, né? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio, diz a palavra de Deus. Porque também, quando nós proclamamos murmurações ou maledicência, nós estamos atraindo também para a nossa vida toda sorte de maledicência, de desgraça. Para que a nossa vida se desprenda, para que a nossa língua se desprenda, nós precisamos proclamar com fé, né, a palavra de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, a graça de Deus sobre nós. Peçamos então nesse dia a intercessão de São João Batista, né, e também de Zacarias, né, dos pais de São João Batista, para que nós possamos então nos livrar de toda espécie de incredulidade, de murmuração, de maledicência e possamos verdadeiramente proclamar as maravilhas de Deus em nossa vida. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.